Boa noite. Agora você vai ver um santuário ecológico em pleno Oceano Atlântico, situado a mais de 250 quilômetros de distância da costa do Rio Grande do Norte. Pouco explorado, o Atol das Rocas é uma ilha onde vivem milhares de aves, peixes e tartarugas. Com suas águas quentes e cristalinas, reúne uma biodiversidade impressionante. Acompanhe com a gente esta aventura cercada de belezas naturais e grandes surpresas. Na escuridão da noite, as luzes do porto de Fernando de Noronha ficam para trás. Aqui começa nossa aventura rumo ao Atol das Rocas, um dos pontos mais isolados do Oceano Atlântico. Partimos de madrugada. A viagem é longa e perigosa. No segundo dia pela manhã, avistamos rocas. Daqui, o atol parece um pequeno oásis na imensidão do Oceano Atlântico. Uma linda faixa de areia branca com uns poucos coqueiros e ruínas fantasmagóricas de um velho farol. Agora o bote inflável dos pesquisadores do IBAMA se aproxima do barco para nos recepcionar. Desde 1979, o Atol das Rocas é uma reserva biológica. As visitas são proibidas. Não é permitida atividade de turismo no atol. Depois de 18 horas de viagem no veleiro, vamos enfrentar agora uma das etapas mais difíceis da viagem. O desembarque no Atol das Rocas. Só pode ser feito num barquinho pequeno como este, na arrebentação das ondas. Muitos acidentes já aconteceram aqui. O resultado desse trabalho depende muito da perícia do piloto. Quando o barco vira, as pessoas são jogadas de encontro às pedras. De dezembro a janeiro, as ondas são tão fortes que ninguém consegue entrar nem sair do atol. Depois de descarregar o bote, seguimos para o abrigo que o IBAMA construiu no atol. A visão que temos é de um paraíso perdido em alto mar. Milhares de aves marinhas em algazar. Beneditos, bilvinhas, atobás moram, procriam ou simplesmente descansam aqui nas suas rotas migratórias. A água é transparente, um imenso aquário natural. A natureza funciona com harmonia e perfeição. Mas não se engane, esse paraíso pode se transformar num inferno para navegantes desavisados. Do homem, há por toda parte sinais de conflito. Ruínas, naufrágios, tentativas mal sucedidas de sobrevivência num ambiente hostil. É que nas rocas, a natureza se encarrega de proteger seu santuário contra intrusos e depredadores. O anel de corais que circunda o atol é um eterno pesadelo para os navegantes. O sol castiga. Na ilha não há sombras nem qualquer fonte de água doce. Para sobreviver, os pesquisadores e fiscais do IBAMA, gente que trabalha no atol, recebem do continente a cada 15 dias um novo estoque de suprimentos e água potável. O isolamento também é rompido através do rádio, o único meio de comunicação com o resto do mundo. Positivo, senhor, positivo. O rádio estava desligado. A bióloga Marizélia Silva, a Zelinha, é chefe da reserva biológica do Atol das Rocas. Ela garante que viver aqui é a realização de um sonho de menina. O pai de Zélia era delegado do antigo IBDF e foi com ele em 79 que ela esteve aqui pela primeira vez. Jurou para si mesma que um dia viria morar e trabalhar nas rocas. Isolamento é coisa para guerreiro, então a gente está aqui, a gente consegue se safar dessa. Você se sente uma grande mãe de todas essas 150 mil aves que tem aqui? Pois é, né? Eu casei com a Atol e tive filhos, acho que mais do que qualquer pessoa do mundo. Eu me sinto, na verdade, não é mãe, eu me sinto um pouco dona do Atol das Rocas, um pouco doninha desse pedaço. O pedaço de Zelinha é um pedaço raro, se formou na briga das ondas com as rochas em águas quentes cuja temperatura varia dos 23 aos 28 graus. Visto de cima, é uma ilha em forma de anel.
construída por moluscos, algas calcárias, corais e conchas que durante milênios foram se formando sobre um vulcão submarino extinto. Dentro do atol, várias piscinas naturais ficam em contato com o mar durante as marés cheias. De 6 em 6 horas, quando há mudança na maré, é possível entrar andando nas piscinas. Elas são tão rasas que a gente mergulha só com a máscara e nadadeiras. Não é necessário equipamento para respirar embaixo d'água. E olha só o que nos espera lá embaixo. 2 tubarões, a menos de 4 metros de profundidade. E logo chega mais um. Parece uma conferência. Eles só param a reunião quando a gente se aproxima. Nas cavernas da piscina encontramos outros tubarões. Esse aqui não queria sair do esconderijo. Nesse mesmo mergulho encontramos uma raia coberta de areia. O disfarce é uma defesa. Só que o rabo e os olhos descobertos a denunciam. Ainda na água rasa da piscina, cruzamos com uma tartaruga de pente. É uma espécie rara, ameaçada de extinção. O casco desse bicho é usado para a confecção de adornos e pentes. As piscinas do atol são grandes aquários que concentram dezenas de espécies. Cangulo, frade, peixe-borboleta, saberé e a barracuda, temida pelos mergulhadores por causa do seu aspecto agressivo. O atol das Rocas tem 2 ilhas, a do Farol e esta aqui, a do Cemitério, onde eram enterrados os náufragos dos acidentes com as embarcações que batiam nas pedras ao redor do atol. Mas esta ilha que recebia os mortos se transformou num grande cenário da vida. Milhares de aves se reproduzem aqui. Neste ponto tão isolado no meio do Oceano Atlântico, a vida derrotou a morte. As aves vêm ao atol para se reproduzir. Rocas é um grande ninhal. Enquanto estivemos no atol, registramos passo a passo a renovação da vida. A bióloga Rosângela Andrade estuda os movimentos das aves do atol para uma tese de mestrado. Ela tenta contar os pássaros, delimitando espaços e fazendo projeções. Em 94, os pesquisadores contaram 143 mil aves marinhas. Em algumas épocas do ano, podem ser encontradas até 20 espécies diferentes. Algumas vivem e se reproduzem aqui. Os atobás ou sulas, esses pássaros que mais parecem patos, com os pés em forma de nadadeiras. As viuvinhas ou beneditos, aves negras com cabeça manchada. E os 30 réis, brancos, com uma parte do corpo pintada de negro. Muitas aves ficam aqui para descanso, para se alimentar. Agora, são 5 espécies que se reproduzem aqui realmente. Essas vivem aqui? Vivem aqui, né? Que a gente pode ver filhotes, né, delas. A viuvinha protege o ovo, reclamando da nossa aproximação. O 30 réis alimenta o filhote. O filhote de atobá, ainda desajeitado, aprende a voar. São espécies, ao contrário do homem, perfeitamente adaptadas ao ambiente marinho. Essas aves se alimentam de peixes e pequenos moluscos e só bebem água salgada. Fazem do atol um viveiro de aves migratórias em reprodução. Piam e fazem barulho o tempo todo. Dominam rocas com sua sinfonia.
Durante muitos anos, o Atol das Rocas foi apenas o terror dos navegantes e o lucro garantido de pescadores do continente que por aqui se aventuravam. Mas a partir de 1979, o antigo IBDF tentou acabar com a festa dos pescadores. Desde a criação da reserva biológica, expedições de técnicos têm vindo constantemente ao atol fazer levantamentos sobre as populações de tartarugas marinhas, aves e peixes da região. Em 1982, uma equipe da Fundação Roberto Marinho registrou o trabalho dos pesquisadores num dos primeiros acampamentos montados no Atol das Rocas. Na época, os técnicos observaram durante 2 meses a desova das tartarugas marinhas. Aqui nasceu o Projeto Tamar, que tem salvado milhares de tartarugas ameaçadas de extinção. Hoje nós vamos mergulhar de novo nessas águas transparentes, em busca das tartarugas que continuam a se reproduzir no Atol das Rocas. Este é um dos poucos lugares no Brasil onde é possível gravar cenas como esta. Uma tartaruga de pente permite a nossa aproximação. Eu retiro quase toda a areia sobre o casco dela. Até os animais sabem diferenciar uma ação agressiva de um gesto de carinho. Quando não são agredidos, os bichos do mar reagem com naturalidade. Uma arraia foge com a nossa chegada, mas outras 2 ficam paradas porque não se sentem ameaçadas. Às vezes, elas passam bem perto, mas não querem ser tocadas. E a vontade delas tem que ser respeitada. Estamos no Jardim das Tartarugas, Arraias e Tubarões do Atol. Um lugar tão bonito que até os movimentos dos peixes são cadenciados e cheios de graça. Para preservar a fauna riquíssima que vive em rocas, além de criar a reserva biológica, o IBAMA precisou montar uma infraestrutura mínima para garantir o trabalho de pesquisadores e fiscais. Jarian Dantas é um dos voluntários na fiscalização da reserva. Antes, ele era segurança de boate em Natal. Um dia, resolveu enfrentar o desafio para ajudar na fiscalização do atol. E o que seria uma aventura passageira já dura 5 meses. Poxa, eu totalmente mudado. Eu sempre tinha amigos que faz muitas caçadas e pesca também, né? E agora eu oriento eles, falo para eles, pô, não faz isso. A presença dos fiscais é necessária, mas nem sempre eficiente. O problema é que Rocas é uma fonte inesgotável de peixes e crustáceos, uma tentação para os pescadores. Juarez Rodrigues é um predador arrependido. Durante muitos anos, sobreviveu da pesca comercial na região do atol. Hoje, garante que mudou de lado. Apaixonado pela reserva, ele deixou a pesca e passou a mergulhar guiando turistas em Fernando de Noronha. Juarez conhece bem as galerias submersas do Atol das Rocas e nos leva aos pontos mais frequentados pelos pescadores em mar aberto. Por toda parte, encontramos as redes perdidas pelos predadores. Nesta aqui, estão presos cascos de lagostas e caranguejos. Um desperdício. Quando a fiscalização do IBAMA aparece, os pescadores largam as redes e fogem. Preso na malha, um pequeno tubarão. Ele arrastou a rede e ficou aí até morrer. O Atol das Rocas é cercado por tubarões de várias espécies. Os lambarus são aparentemente dóceis, mas já aconteceram alguns casos de ataque no Brasil. Sempre por imprudência dos mergulhadores, que tentam se aproximar deles. Aqui tem um tubarão intocado. Juarez tenta retirá-lo da caverna, mas o bicho não quer sair. O mais sensato é não mexer com ele. Encontramos também um casco de guajá, um caranguejo originário das ilhas oceânicas.
De tanto ser caçado, o cuajá está em fase de extinção. Durante 4 dias mergulhamos na parte externa do atol. Em todos os mergulhos, descobrimos vestígios da pesca ilegal. Uma comprovação de que os pescadores continuam invadindo a área da reserva biológica. Mesmo sendo uma área proibida, todo mundo pesca aqui. Aqui é o lugar ideal, devido a ter muito peixe, muita lagosta. E com pouco tempo a gente fazia o pescado e ia embora, né? Os canais de acesso ao atol também estão cheios de redes abandonadas. Em mais este passeio submarino, somos guiados pelo mergulhador Patrick Miller. Temos que lutar contra a correnteza segurando as pedras. Basta soltar a base de apoio e somos levados rapidamente em direção ao alto mar. Patrick encontra na passagem, enterrado na areia, um reservatório de plástico deixado pelos pescadores clandestinos. O tubarão encara a câmera e sai da toca. Vamos segui-lo, ele está no nosso caminho. O bicho decide ficar em outra caverna e nós continuamos levados pela correnteza. Agora é uma arraia que se assusta com a nossa chegada e foge, quase atropelando Patrick. A força da maré provoca muita suspensão de algas. É hora de voltar para a superfície. Essas milhares de aves que se reproduzem no atol dependem de peixes e moluscos para se alimentar. Mas faltam recursos para uma fiscalização mais rigorosa. A distância do continente também contribui para que os infratores nem sejam punidos. Nós pegamos 2 barcos, mas nem sabemos se eles vão realmente pagar o auto de infração, porque nós ainda temos que provar que realmente eles estavam pescando aqui. É muito difícil fiscalizar e os pescadores continuam colocando redes, pegando lagosta e peixes na área da reserva. Justamente, nós conseguimos capturar, retirar 5 redes, mas tem em torno de 50. Então fica difícil você sair num bote inflável desse, o risco que você corre é muito grande. A vida dos homens e mulheres que protegem as águas do atol é uma aventura. Só quem vem até esse pedaço quase esquecido do Brasil é capaz de entender por que eles se arriscam tanto. Para que as tartarugas marinhas continuem a se reproduzir aqui. Para que o atol das Rocas seja sempre um refúgio de aves, peixes e espécies raras, um patrimônio da humanidade. Perigo no mar. A beleza do atol das Rocas esconde segredos de muitos naufrágios. Desde o tempo do descobrimento do Brasil, as embarcações se chocam nos recifes de coral. Aqui, o regime das marés engana os navegantes. Durante o dia, a baixa-mar revela a maior parte da muralha de pedras que cerca o atol. Quando a maré sobe, o perigo está submerso. O atol fica quase todo encoberto. Só as ilhas do Farol e do Cemitério podem ser vistas de longe, mas à noite nem isso. Antes da construção do farol, os navios só percebiam que se aproximavam de rocas quando já era tarde demais. É por isso que em 1503, Gonçalo Coelho não viu nada e tombou ali por acaso. Foi o descobridor do atol das Rocas. Na maré baixa, podemos caminhar pela lagoa seca com água pelo tornozelo. É bom usar algum calçado para proteger os pés dos corais e ter muito cuidado para não pisar nos ouriços.
Aqui também é preciso ficar atento, porque os tubarões se aproximam até nas partes mais rasas. Essa imagem mostra o tubarão passeando no atol a menos de 1 metro de profundidade. Da Ilha do Farol, onde estávamos acampados, até o outro lado do atol, levamos quase 1 hora de caminhada. As pedras estão cheias de caranguejos e aratus. Aqui, a beleza da paisagem marinha e dos recifes de coral se confunde com restos de embarcações de diversas épocas e diferentes origens. Quando o primeiro farol foi construído no século XIX, destroços de 18 navios foram encontrados no anel de corais. Muitos naufrágios vieram depois. O paredão de rochas e corais é uma verdadeira armadilha. No cemitério de navios, correntes de âncoras, motores enferrujados, eixos de embarcações. O mecânico Luiz é tripulante da lancha Atlantis. Ele identifica algumas peças de embarcações do século passado. São 2 pistões, injetavam vapor da caldeira e funcionava o volante. E a traseira ali, na época não existia um reversor, aí passava a trabalhar por intermédio de engrenagem. Um barco de aproximadamente 50 metros. Alguns pedaços de velhos navios já foram tomados pelos corais. Com o tempo, eles vão se transformar em rochas. Os naufrágios deixaram também outras marcas em rocas. Animais como ratos e escorpiões sobreviveram. Saíram dos porões e se adaptaram melhor ao meio ambiente do que o próprio homem. Hoje, circulam pelo atol como eternos invasores. São tantos os naufrágios em torno do atol das rocas que eles não podem mais nem ser identificados. É ferro retorcido por toda parte. Aqui, nós vamos descer num navio tão antigo que ainda é do tempo em que se carregava cimento em barris de madeira. As peças do velho cargueiro já se confundem com a vegetação marinha. Os barris de madeira não existem mais. O cimento ficou petrificado na forma dos barris. A âncora parece um monumento. Este outro navio está quase todo encoberto pela areia. Se transformou num berçário de peixes. Cada buraco é um abrigo. O lugar onde os cardumes se protegem dos predadores. A moreia não gosta de receber visitas. Os naufrágios que já foram um símbolo de destruição e morte, agora são cenários da paz no mundo submarino. As correntes marinhas que arrastaram navios para o atol e a falta de sinais que avisassem os comandantes provocaram no passado os acidentes em rocas. Foram tantos os naufrágios que em 1883 o governo inaugurou o primeiro farol. A luz fixa foi instalada no mastro de 14 metros. Junto com o farol foi construída uma casa para o faroleiro e a família. Havia também uma cisterna, onde era guardada a água doce trazida do continente. Estas ruínas do século passado ainda guardam um grande mistério. Nesta casa vivia um faroleiro. Ele era encarregado de acender o velho farol todas as noites. Mas o faroleiro e a família dele foram encontrados mortos. Há uma versão de que eles morreram de sede, porque no atol só tem água salgada. Mas a morte deles nunca foi bem esclarecida. É um segredo que estas ruínas vão guardar para sempre. Na escuridão da noite, agora brilha a luz de um farol automático construído em 1935 pela Marinha.
Bem próximo às ruínas do velho farol, as paredes que restam da casa do faroleiro servem de abrigo para milhares de aratus. Os riscos de naufrágio nas águas próximas a rocas ainda existem. Todas as modernas cartas náuticas também alertam os navegantes para os recifes do atol. Em rotas onde a vida é um exemplo de fertilidade e harmonia, o homem ainda é recebido como invasor. Imagine um lugar a 3.700 quilômetros da costa do Chile, com esculturas gigantes de pedra e repleto de mistério e encanto. Você vai conhecer uma das ilhas mais isoladas do mundo, bem no meio do Oceano Pacífico, que guarda curiosidades fascinantes. A beleza de um lugar que foi descoberto em um domingo de Páscoa será revelada agora. Venha se surpreender com a incrível Ilha de Páscoa. Há mais do que enigmas no coração do Pacífico. O lugar mais remoto da Terra guarda histórias que talvez o homem nunca chegue a decifrar. Mas primeiro, a simpatia de um povo que sabe dar valor a uma visita. De 3 anos para cá, a Ilha de Páscoa recebe avião de turista todo dia. Mas isso não muda o costume de séculos de isolamento. Cada chegada é uma festa. No caso deste brasileiro, os abraços são de pura saudade. O paulista Ricardo ganhou até nome nativo, Matamua. E para a dona Carolina, matriarca de um clã da ilha, Ricardo é taíno, um irmão pascuense. Tá ficando florida a coisa aqui, tá ficando muito florida. E sempre fazem esta festa quando chega a gente? Que bem. Diz que sempre fazem esse tipo de recepção aqui. Sem dúvida é perfumado. Perfumado. Não sei se fica lá muito bem, mas que é perfumado é. Muito hermoso. Faz 110 anos que o último rei Rapa Nui cedeu a soberania de Páscoa ao Chile, em troca de proteção para o seu povo. E esta terra distante virou província do nosso vizinho andino. Os nativos foram os primeiros a perceber que viviam longe do resto do planeta e chamaram a ilha de Tepito o Terrenua, o umbigo do mundo. A meio caminho entre a América do Sul e a Polinésia, a Ilha de Páscoa está a 3.600 quilômetros da costa chilena e a 3.200 do Tahiti. São 7 vezes o tamanho de Fernando de Noronha. Um triângulo de terra com pouco mais de 20 quilômetros de lado, recheado de lendas e segredos. Paisagem de vulcões e suavidade. Maravilha, né? O solo tem muita rocha e pouca terra. A exploração descuidada do passado pode ter acabado com os bosques que existiram na ilha. Mas é só mais uma hipótese. Páscoa vive em torno de enigmas e lendas, histórias que nem sempre podem ser comprovadas. A maior de todas, sem dúvida, é a dos Moai. Talvez nunca se consiga explicar totalmente a origem, a finalidade e a técnica utilizada para erguer estes colossos de pedra. Os Moai se espalham por Rapa Nui como sentinelas de outro mundo, esculpidas por antepassados que não deixaram explicações. Só uma monumental herança de dúvidas. Dos 870 Moai catalogados pelos arqueólogos aqui na Ilha de Páscoa, este era para ser o maior. Quase 23 metros de altura, mais do que um prédio de 7 andares, e um peso estimado de 80 mil quilos, 80 toneladas. Mas ele jamais foi concluído. Misteriosamente, a sua construção foi interrompida.
E ele continua aqui. Por que o berço dos Moai foi bruscamente abandonado é um enigma. Mas a questão mais intrigante é saber como um povo da Idade da Pedra transportava as enormes esculturas de um lado para o outro da ilha. Em 1956, todos os Moai aqui da ilha estavam no chão. Misteriosamente, possivelmente por causa das brigas entre os clãs aqui, as diferentes tribos da ilha, esses monumentos estavam todos caídos. Aí chegou à ilha o professor Thor, um arqueólogo norueguês, e pediu ajuda dos nativos. Por iniciativa então dele, foram levantados alguns Moais. Esse aqui foi o primeiro de todos. E o seu Lázaro esteve aqui ajudando. Foi o primeiro ou o segundo? Este es el primero. Primero. Muy bien. ¿Y cómo hicieron para levantarlo? ¿Es livianito o no? No son Es que no es levinho, no. Lo levantamos nosotros con lo inteligente, no haciendo más despacito así. Pero con máquina, cuidado. con grúa, sin grúa, sin nada. Estas fotos mostram o trabalho do arqueólogo Thor Heyerdahl em Páscoa. Ele ganhou fama ao atravessar o Pacífico numa frágil balsa de junco, batizada de Kon-Tiki. A arriscada viagem do professor Thor provou que era possível ir do Peru à Polinésia só com a ajuda do vento. Isso parece confirmar a lenda de que os antepassados dos Rapa Nui vieram do leste, viajando pelo mar, e traziam com eles a técnica de escultura em pedra dos povos andinos. E quanto tempo levar? Como 28 días, no alcanzó. 28 días por ahí. E eles levantaram usando o sistema ancestral, antigo, usando apenas alavancas para levantar. Se ele ajudou a levantar, talvez tenha sido fácil com alavancas e tudo mais. Mas eu pergunto, como é que os ancestrais dele trouxeram a 18, 20 quilômetros daqui uma pedra tão pesada? Como lo hicieron? Mira, sus abuelos... que nosotros, Seu Lázaro diz que perguntou ao pai, aos mais velhos, e todos sempre diziam a mesma coisa. Os Moai caminharam. Mesmo sem pés, sem nada, os Moai andam, diz ele. Porque naquela época não havia guindaste, não tinha nada. Os únicos Moais da Ilha de Páscoa que olham para o mar são estes 7. Eles representam os 7 pioneiros que desbravaram o Pacífico Sul a bordo de frágeis jangadas em busca do sonho de um bruxo. A visão de um lugar pacífico e seguro guiou os navegantes até a Ilha de Páscoa. Aqui, eles criaram uma nação e levantaram monumentos do outro mundo. Para quem gosta de especular, imaginar como é que estes imensos monumentos de pedra, pesando dezenas de toneladas, foram erguidos com tecnologia e instrumentos da Idade da Pedra, aqui vai uma informação. Estes monumentos aqui, estes Moai, foram reerguidos há poucos anos, com dinheiro japonês. $1,5 milhão doados por uma empresa japonesa que queria ver os Moai de pé. Muito bem, aqui foi usada a tecnologia dos anos 90. E mesmo assim, houve dificuldades. René, de 49 anos, morador, nascido aqui, neto e filho de Rapa Nui, pode nos contar. O que passou? Por que foi difícil? Não tinham gruas? Eles não tinham guindastes? Não. Se tem grua. Havia guindastes e dinheiro, confirma René. Mas o peso dos Moai desequilibrava a máquina. Foi preciso usar um segundo guindaste como contrapeso. No tempo dos avós, diz ele, não havia esse problema. Este pascoense não se contentou com as explicações dos antigos. Foi buscar ajuda na ciência. Estudou nos Estados Unidos e tornou-se o único arqueólogo Rapa Nui. Hoje, ele também levanta Moai, usando um guindaste de 50 mil quilos. Trabalho cuidadoso de quem suspende no ar uma relíquia preciosa e insubstituível. Este, por exemplo, está sendo levantado há uma semana. É preciso ter muito cuidado. As próprias cordas podem estragar o Moai. Hoje vai ser preciso parar tudo para mudar a amarração. O trabalho só continua amanhã. Que termina. Amanhã, então. Amanhã, mais tranquilo. É por todo este trabalho que muitos pascuenses antigos, como o seu Lázaro, preferem acreditar na explicação dos velhos. Moai caminha. E você se lo creyó? Eu lo creio. Todavía lo cree?
Todavía lo crees. Moai camina. El Moai camina. O mais incrível é que o arqueólogo Sérgio Rapo confirma a lenda. É só entender o que os antigos estão dizendo, diz o cientista, e não sair por aí procurando explicações nas estrelas. ¿De qué planeta eran los constructores de los Moai? Os construtores vieram de um planeta muito especial, chamado Terra. E quem foram esses terráqueos? Eram polinésios, diz o professor Rapo. Representavam seus antepassados como deuses, que velavam pelas aldeias na forma de Moai. Como faziam para transportá-los? É verdade que os Moai podem caminhar? Ah, sim, diz o pesquisador. Quando um velho da ilha diz que os Moai caminhavam, ele não mente. Faz apenas uma simplificação. Porque os antigos os moviam como a gente muda uma geladeira de lugar, inclinando um pouco e depois puxando para frente. Para os antigos, isso é mana, a força mágica que movia os Moai. A gente pode traduzir sem falar mentira, por pura inteligência. A ciência do Dr. Rapo não briga com a tradição do seu Lázaro. Mas os velhos preferem transmitir seu conhecimento como manda a tradição. Ou você acredita, ou ele não conta mais nada. Se não, nós vamos conversar, não te vai ensinar a você. Porque tu não crees. Esse apego à tradição é a defesa deste povo para não se perder nos contatos inevitáveis com o mundo exterior. Esta não é uma cena para o turista. Normalmente, só participa dela a família. Nós mesmos só estamos aqui porque a dona Carolina fez questão de nos convidar para participar do curanto. Neste momento, que é um momento de encontro da família Rapa Nui, os nativos homenageiam os antepassados, lembram dos mortos e mantêm viva a sua história. Esta é a comida típica de toda a Polinésia, mas não é apenas uma refeição. Um curanto envolve um ritual, um agradecimento à terra. Dona Carolina e sua irmã mais velha fazem este curanto diante da caverna onde viveram os antepassados da família. Elas cavam um buraco no chão e forram com pedras aquecidas no fogo. Depois, colocam carnes enroladas em folhas de bananeira, junto com batatas doces e inhame, e abafam por cerca de 2 horas. Esse aqui é um momento mais importante da preparação do curanto. Do ponto de vista aqui da cultura Rapa Nui, esse é quando eles liberam o vapor que vem da comida, e essa é a parte que cabe ao akuaku, ou seja, ao espírito dos antepassados. Está quente. E sai um cheiro forte, o cheiro das folhas de bananeira que foram cozidas pelo calor, né? A batata doce, primeiro. Aqui, esse é o frango. E vem tudo com cheiro bom, um cheiro muito bom. Bom, eu acabei ganhando uma responsabilidade especial aqui, já que eu ajudei a tirar o frango, né, e a comida, sou encarregado de partir aqui, de fazer a repartição para todos da comida. Primeiro os visitantes. Então. Depois do ritual, Dona Carolina está em paz com suas memórias. É aqui onde eu quero morrer, diz a nativa. Como a nossa mãe, explica a irmã dela. Quando viu que estava chegando ao fim, 2 anos atrás, sumiu numa caverna. Nunca mais a vimos. Morreu em paz, longe do cemitério imposto pela igreja. Mas vocês não têm medo de morrer no escuro, sozinhos? De jeito nenhum, diz a mulher. Eu vou me deitar calmamente e descansar, embrulhada no junco. A esperança é que depois não voltem os arqueólogos, aquela gente que leva os ossos, como fizeram com os nossos antepassados. Gente que passou séculos em isolamento, dona de uma tradição sem igual, o povo Rapa Nui gosta de exibir seus costumes, adora fazer festa para uma visita. O que esta gente não quer é virar relíquia viva, simples objeto de curiosidade de pesquisadores estrangeiros. É como diz o seu Lázaro,
Ou a gente acredita neles, ou eles não contam mais nada. O mundo conhece esta ilha há 2 séculos. Foi um holandês, o primeiro europeu a vê-la, no domingo de Páscoa de 1722. E foi ele quem batizou Rapa Nui com o nome atual, Ilha de Páscoa. O fascínio de um povo isolado e seu passado misterioso inspiraram romances e teses. E 5 anos atrás, seduziu Hollywood. Durante 8 meses, o superastro Kevin Costner promoveu uma invasão pacífica da ilha. Para filmar a saga Rapa Nui, importou 400 atores e técnicos. Mata é o secretário de turismo da Ilha de Páscoa. Como quase todos os habitantes daqui, trabalhou no filme de Kevin Costner. Foi assistente de câmera e extra, numa história que misturou tradições Rapa Nui com a imaginação do roteirista. O filme é todo centrado no mito do Tangata Mano, o homem-pássaro. No começo da primavera, os jovens guerreiros partem da cidade sagrada de Orongo, no alto do vulcão Ranucal. Nadam até uma ilhota próxima e esperam pela chegada da Manutara, a andorinha do mar. O primeiro guerreiro a encontrar o ovo da Manutara conquista o poder para o seu chefe. Patriarca daquele clã se tornava, então, o Tangata Mano, líder supremo de todo o povo. Seu primeiro privilégio, deflorar virgens escolhidas entre as jovens da ilha. Sobre estas pedras, com desenhos de órgãos sexuais femininos, as jovens passavam pelo exame que diria quais delas seriam dignas do Tangata Mano. E esse era apenas o primeiro passo para chegar à favorita do rei. Depois de escolhidas, as virgens eram trazidas para o local mais distante possível, dentro das limitadas dimensões da ilha. Vinham para cá, a 30 quilômetros de distância, num dos extremos da Ilha de Páscoa, onde ficavam reservadas para o Tangata Mano, num local belíssimo e inacessível. Essa era a ideia, né? Mantê-las no escuro para que elas ficassem com a pele bem clara, uma deferência toda especial para o Tangata Mano, né? Que ia depois se encontrar com elas. Esse é um dos trechos mais baixos do teto dessa caverna. São 300 metros no total de comprimento e as virgens eram enclausuradas lá no fundo. Muito difícil. A gente não consegue passar. Olha, esse teto que não passa de 1 metro, ele é muito baixo e aqui o chão está muito cheio d'água, não está colocando em risco aqui a filmagem, a gente vai parar por aqui. São 300 metros até o final da caverna e as virgens deviam passar um mau bocado aqui, coitadas, completamente encerradas aqui. Mas, enfim, tradição é tradição. Eu pergunto se as moças não enlouqueciam, trancadas aqui por 6 meses. Ao contrário, diz Mata, ser tomada pelo Tangata Mano era tudo o que uma mulher Rapa Nui podia desejar. As mulheres dessa época invejavam quem vinha para cá. Muitas que não eram escolhidas se suicidavam, diz Mata. Atiravam-se dos penhascos. Meu Deus, a gente passou aqui alguns minutos já. O alívio de ver a luz é outra coisa, imagina 6 meses. As cavernas abrigam boa parte da cultura Rapa Nui. Até a chegada dos chilenos, os nativos podiam escolher onde queriam viver. E muitas famílias moravam nas grutas. Hoje, os pascuenses ainda são obrigados a viver concentrados no vilarejo de Rangaroa. Mas eles já podem ter um pedaço de terra no campo e visitar os lugares sagrados. Esta caverna é especial para a Mata. Bom, o Mata conta que nessa caverna aqui, que fica na beira-mar, o avô dele veio se esconder depois de roubar a avó dele do então noivo, né? Pelo jeito a história tem um final feliz.
Bom, aqui os dois casais, escondidos, podiam viver o seu romance proibido, né? Junto dessas janelas com vista para o mar. Muito romântico, né? Só que deve ser uma vida bem difícil. Faz quanto tempo aconteceu? 66 anos atrás. Como passou? E como terminou? Bueno, que mi abuelo tuvo... Ele conta que seu avô teve 6 filhos e muitos netos. Hoje, são mais de 100 pessoas. É o fruto desse amor proibido. E produto desse amor proibido... Eles não viveram mal, né? Moisés diz Mata. O lugar é lindíssimo, romântico, para vir com a namorada, ler poesia ou simplesmente para meditar. Um lugar muito especial. Ou simplesmente para meditar, é um lugar muito hermoso. Este é o nosso último dia na Ilha de Páscoa, o fim de uma semana de descobertas. Mas ainda há uma cena a testemunhar. A recriação de um monumento velho de 8 séculos. O reerguimento de um moai. Trabalho que, mesmo com a ajuda de máquinas, pode durar meses. E aí está, 800 anos depois, o Moai volta ao seu lugar original. Desta vez, ele não vem caminhando, mas suspenso pelos ares. Suas 18 toneladas elevadas por este enorme guindaste japonês. E com isso se acabou este trabalho? Não. O arqueólogo Sérgio Rapo diz que ainda falta colocar a cabeça e recriar a vila que existia em torno do Moai. Mas este trabalho não tem fim? Vocês vão levantar todos os Moai? Há pelo menos 300 caídos, mas vamos deixá-los como estão, diz o pesquisador. Um Moai no chão também conta parte da história Rapa Nui. Todo esse esforço é para trazer mais turistas? Levantamos estes monumentos porque são patrimônio da humanidade, para que as crianças do futuro, diz ele, possam conhecer um pouco do passado do homem. Traemos a enseñanza del pasado para os niños de hoy día e el futuro. Chega a hora da despedida. As flores da chegada são substituídas agora por colares de conchas. É para que durem muito e tragam o visitante de volta. Todos os amigos que fizemos na ilha aparecem para se despedir. Isolados no meio do oceano, os pascoenses se ligam ao resto do mundo com colares e carinho. Ninguém sai daqui sem a forte vontade de voltar.